Aby Warburg e a sobrevivência das imagens. O Aby Warburg foi um historiador de arte alemão que viveu entre o final do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Ele trouxe para a história da arte uma forma de pensar que rompia com a ideia linear de tempo e de história. Ele imaginava uma história da arte como a história das imagens no tempo, e que os movimentos artísticos não seguem uma linha reta, que vão evoluindo como se fosse uma evolução após o outro, no sentido de um avanço após o outro, como pensa a noção positivista e historicista, que pensa o tempo de uma forma linear e que uma coisa que vem após a outra seria como que o avanço daquela coisa anterior. Para Warburg, ele tinha uma visão de tempo não linear, o tempo enquanto algo móvel. E aí ele pensava que as imagens são algo que transitam no tecido do espaço-tempo. E uma imagem pode aparecer no tempo atual, bem como apareceu na antiguidade e poderá aparecer no futuro. Essas imagens, elas se repetem pelo tempo naquilo que o Warburg chamou de fórmulas de pathos. Em alemão, Pathosformen. Essas fórmulas de pathos são gestos que muitas vezes se repetem de forma inconsciente. Aqui no sentido da psicanálise mesmo, inconscientemente as imagens e certos gestos vão sendo repetidos. Warburg desenvolveu o que ele chamou de a sobrevivência das imagens. Ele cunhou esse termo a partir do inglês, Survival of the Images. O termo em alemão é Nachleben der Bilder, que muitas vezes é traduzido aqui em português como o pós-vida das imagens. Mas o Warburg, para pensar esse termo, ele realmente partiu do inglês Survival of the Images. Então eu considero a sobrevivência das imagens uma melhor tradução, mais precisa com aquilo que de fato o autor pensava. E aí o que significa as imagens sobreviverem? Imagens transitam no tecido do espaço-tempo e elas persistem, elas sobrevivem, elas voltam e muitas vezes elas adentram aquilo que compõe o imaginário coletivo, cânones imagéticos, o que uma cultura elegeu enquanto cânone. Então, ele vai pensar isso nas obras de arte, sobretudo nas obras clássicas renascentistas. E como que se dá esse trânsito e essas repetições? Ele se interessava em como as repetições, na maioria das vezes, vão sendo repetidas de forma inconsciente. E depois de um tempo, elas passam a ser conscientemente repetidas. Então, assim, as imagens sobrevivem e elas vão tendo uma persistência. E aquilo que primeiramente entra no cânone, ela não necessariamente começa de forma consciente. É um movimento paradoxal, porque as repetições, elas se dão quase sempre de forma inconsciente, mas uma vez que elas vão sendo repetidas, elas vão se tornando conscientes. E muitos artistas vão começando a pegar certas imagens de uma forma proposital, para então repeti-las, fomentando um determinado cânone e determinadas imagens que se tornam canônicas. E aí o Warburg começou a fazer um mapeamento dessas imagens em diferentes momentos do tempo. E ele foi coletando imagens, essas fórmulas de pathos que se repetem em diferentes momentos e que podem surgir também em diferentes culturas. E dessa forma, ele não está propondo uma espécie de transparência entre as culturas. Pelo contrário, ele pensa que muitas vezes as imagens surgem em diferentes culturas, aquele mesmo gesto, e como esse gesto opera no imaginário de cada cultura, não vai ser igual. Então ele não está colocando como se fosse igual, como se as relações simbólicas que essas imagens operam serão as mesmas nas diversas culturas, mas que sim, elas surgem, elas emergem. As mesmas imagens, mesmos gestos imagéticos pode ser percebido em diferentes culturas. Então ele vai criando um mapeamento que ele chamou de Atlas Mnemosine, que é um atlas que conta com mais de 1000 imagens. Essa imagem aqui de fundo é um exemplo de uma parte do atlas dele. Esse atlas dele fica no acervo Warburg, no Instituto Warburg, em Londres.
E ele foi coletando imagens variadas, desde a antiguidade, passando por imagens de povos indígenas ameríndios da América do Norte, até o tempo dele ali contemporâneo. E o Atlas Mnemosine, como o nome já sugere, vai trazer para essa conversa a memória e pensar como que a imagem é algo que também opera na memória, vai agir sobre a memória e sobre a relação com o tempo e com a composição da história. Uma história circular, móvel, onde as imagens viajam através do tempo. E é aqui que o pensamento do Warburg vai ter uma influência muito forte no pensamento do Walter Benjamin. E isso fica para um próximo vídeo.